E aí pessoal, tudo bem? Voltando hoje aqui no canal com mais vídeos de futebol para vocês, falando inicialmente do Everton Cebolinha, nova contratação do Flamengo, ele é o tema de hoje aqui, e uma comparação com o Bruno Henrique. Por quê? O Bruno Henrique é o titular do lado esquerdo do ataque do Flamengo já há algum tempo. Depois que o Jorge Jesus saiu, os treinadores voltaram a utilizar o Bruno Henrique como um ponta pela esquerda, com um pouco mais de liberdade para flutuar para o meio em alguns momentos, em outros mais fixo do lado esquerdo. E quando o Everton foi contratado, havia aquela dúvida. Será que o Everton vai disputar a posição com o Bruno Henrique? Será que o Everton vai jogar do lado direito? Uma função que fez algumas vezes na carreira? Bom, agora não tem muita dúvida, né? O Everton deve ficar com a posição do Bruno Henrique, já que infelizmente ele sofreu essa grave lesão multiligamentar no joelho, e aí o Everton deve ser o titular pelo lado esquerdo. Primeiro ponto é o seguinte, às vezes a gente tem a mania de achar que dois jogadores que fazem a mesma função têm características totalmente iguais, e não é verdade. Everton e Bruno Henrique têm algumas características parecidas e outras bem diferentes. Umas são positivas para o Flamengo de hoje, para o Flamengo da atualidade, outras nem tanto, e eu vou abordar as duas. Primeiro ponto é o seguinte, é o encaixe com o centroavante. O Gabigol geralmente é o camisa 9 do Flamengo, e todo mundo sabe que ele não é aquele jogador totalmente fixo na área. Ele é um jogador de muita circulação, de flutuação, principalmente para o lado direito do ataque, o que muitas vezes abriu espaço para essa infiltração do Bruno Henrique. Seja jogando com os dois em dupla, como foi várias vezes lá sob o comando do Jorge Jesus, algumas vezes sob o comando do Rogério Ceni e do Renato Gaúcho, mas sempre abrindo esse espaço de circulação para o Bruno Henrique na área. Recentemente isso aconteceu menos com o Paulo Souza, mas a gente cansou de ver gols onde o Gabigol abria para o lado direito do campo, flutuava por ali, e ele mesmo cruzava para o Bruno Henrique na área, ou algum outro jogador cruzava para o Bruno Henrique na área. Pois é, o Everton não tem essa mesma movimentação. O Everton é um jogador de estatura muito menor que o Bruno Henrique. Ele não é um jogador bom na bola aérea. Claro, se a gente for pegar, tem gol do Everton de cabeça também, mas são jogadas muito mais circunstanciais. Não é exatamente um padrão ali que ele pode oferecer em alto nível ao time do Flamengo. Então, esse é um ponto ali que o Dorival Júnior vai ter que ter atenção com isso. Não adianta achar que o Everton vai gerar essa presença de área quando o Gabigol flutuar para o lado, porque isso não é a característica dele. Agora, um ponto positivo. O Everton, ele chegou a jogar algumas vezes como um ponta mais fixo pelo lado, mais posicional. Na seleção brasileira, inclusive, foi bastante utilizado assim. Mas o Everton, o principal dele, a principal característica dele, é essa circulação para o meio espaço. O que é o meio espaço? Você vai ver na tela agora, justamente esse setor onde o Everton gosta de circular, que é entre o lateral direito adversário e o zagueiro central adversário. No Grêmio ele fazia estrago por ali, abria o corredor para o lateral passar, e aí às vezes era o Cortez, às vezes era o Diogo Barbosa, e o Flamengo tem um lateral com essa característica, que é o Ayrton Lucas. Então o Everton, né, o novo jogador do Flamengo, ele pode fazer essa função muito bem e encaixa bem com o Ayrton Lucas. Se for o Felipe Luiz o lateral, aí o Everton vai ter que esperar um pouquinho mais aberto para, à medida que o time for se estabelecendo no campo de ataque, ele poder circular para dentro, ele abrir esse corredor para a ocupação de algum outro jogador. Seja o Felipe Luiz, seja o Arrascaeta, seja o Everton Ribeiro, o Thiago Maia, enfim, qualquer jogador que circule por essa faixa do gramado. Numa comparação direta entre os dois jogadores, preparei essa artezinha para vocês darem uma olhada aí, a gente vê que a média de gols do Bruno Henrique nas últimas 2 temporadas é superior. Isso quer dizer que o Everton finaliza pior que o Bruno Henrique? Nem tanto, né? Se a gente pega aí, acerto nas finalizações, 2% a menos, é muito pouco. Ambos têm boa finalização. O Everton é um atacante que finaliza bem. Conversão de chances reais em gols. Bruno Henrique também 3% a mais. O que é isso? Quando o jogador tem a chance real de gol, sai cara a cara com o goleiro, ou recebe um passe em ótima condição, se ele consegue converter essa chance em gols ou não, então são números bem próximos. Mas por que a média do Bruno Henrique é maior? Justamente por essa presença maior na área. O Bruno Henrique é um jogador que consegue, nos últimos metros do campo, ter um pouco mais de punch, um pouco mais de presença do que o próprio Everton. Qualidade no passe. Aí está um ponto muito interessante que o Flamengo pode ganhar. O Everton, até por ter essa característica ali de jogar
nesse espaço um pouco menor do campo, né? É diferente você receber sempre aberto ou para concluir na área e você jogar nesse meio espaço que eu citei anteriormente. Ele é um jogador que tem um pouco mais de eficiência nesse jogo curto, de tabela, de último passe, né, de ajudar na circulação da bola. Não que o Bruno Henrique seja fraco nesse aspecto, mas é um jogador que tem um pouquinho mais de dificuldade quando encara cenários de menor espaço. E a parte defensiva, né, que a gente está vendo aí também uma variação mínima entre os dois, são jogadores que têm características muito próximas nesse aspecto. Defensivamente, não são aqueles pontas que vão se notabilizar por um grande trabalho, por acompanhar o lateral o tempo inteiro, por fechar o espaço, né? O Flamengo levou alguns gols aí nesse tempo que o Bruno Henrique está no clube, às vezes que ele deixa de voltar ou então não volta com a devida atenção. O primeiro gol do Palmeiras na final da Libertadores é um bom exemplo disso. É um lançamento que ele não acompanha devidamente o Mike. O Mike cruza para o Rafael Veiga fazer o gol. Contra o Barcelona de Guayaquil também isso aconteceu lá no Equador. Por mais que o Flamengo não tenha sofrido gols, mas na semifinal da Libertadores do ano passado tem um lance que ele deixa de acompanhar, o David Luiz tem que sair na cobertura e acaba sentindo uma lesão muscular. Então o Everton vai apresentar isso também. Nem sempre ele vai ser esse jogador de acompanhar até o final. E aí é bom que o Dorival Júnior prepare ali um sistema de coberturas para auxiliar nesse ponto. É claro que o Everton pode ser utilizado em outros setores do campo, como dupla de ataque, por exemplo, pelo lado direito, como eu citei no início do vídeo, mas o cenário inicial é por esse aproveitamento dele pelo lado esquerdo mesmo. Beleza, galera? Curte o vídeo, compartilha aí com a galera, no grupo de WhatsApp, com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal, que a qualquer momento eu volto aqui com outros vídeos sobre o seu clube, sobre o seu jogador preferido, aqui no canal do Rodrigo Coutinho. Valeu, galera. Forte abraço para vocês.